de barriga para cima, eu não tenho aí uma condição invertida. Eu continuo tendo uma superfície dorsal, uma superfície ventral, uma superfície cranial, caudal, lateral. Tudo bem? Beleza? Professora, iniciei a gravação, tudo bem? Então, tudo bem. Tranquilo. Obrigada. Então, vamos lá. Bom, então, olha só, turma. E aqui a gente consegue ver melhor a lateral, né? Ó, tá? Então, a gente agora está olhando esse animal pelo aspecto cranial, tá? E a gente está vendo, então, as duas superfícies laterais aqui. Beleza? Então, vamos lá. Bom, quando a gente olha aqui esse esqueleto, né? Eu estou falando, ó, ele tá, se eu pensar aqui, ó, ele está dentro da caixinha também. E eu tenho os mesmos planos designados aqui nesse esqueleto, tá bom? Tá lá na caixinha. O que tangenciou o crânio é cranial, o que tangenciou a cauda, caudal, o que tangenciou o dorso, dorsal, o que tangenciou o ventre, ventral, e o que tangenciou aqui a lateral. Beleza? Bom, lembram que a gente falou o seguinte lá no começo? Ó, eu tenho uma superfície real ou imaginária que eu posso conectar. Posso conectar de que maneira? Posso conectar com uma linha reta. A linha reta é o menor caminho entre dois pontos, tá? E quando a gente fala, então, dessa linha central que vai conectar essas regiões, que vai conectar duas superfícies corpóreas, a gente vai falar aqui exatamente do eixo, né? Então, a gente tem ali um animal dentro de uma caixinha, e se eu conectar a superfície cranial à superfície caudal, vamos imaginar uma linha imaginária fazendo essa conexão. Eu tenho um eixo crânio-caudal, tá? Conectei por meio de uma linha reta um eixo, a superfície cranial com a superfície caudal. A gente tem ainda a conexão de mais duas superfícies, né? O dorsal com o ventral, né? Então, conectei a superfície dorsal com a superfície ventral. E eu posso conectar as duas faces laterais aí do animal, formando um eixo látero-lateral. Então, olha só, que a gente tem uns esquemas que mostram um pouquinho melhor, né, o que a gente tem aí. Então, quando a gente fala no eixo crânio-caudal, tá? Vamos lembrar, o animal estava aqui dentro, né? O cavalinho, a vaca, ele estava aqui, certo? Então, eu peguei aqui, tracei, achei o centro deste plano cranial, achei o centro do plano caudal e conectei esses dois centros por meio de uma linha reta. E aí, eu acho um eixo crânio-caudal. A gente chama o eixo crânio-caudal de heteropolar, turma, porque ele conecta superfícies distintas. Conecta um polo cranial a um polo caudal. Tá? Então, por isso, um eixo crânio-caudal. Tudo bem? Na mesma condição, a gente vai ter aí um eixo dorso-ventral. Achei o centro do plano dorsal, achei o centro do plano ventral. Conectei esses dois centros e formo, então, um eixo dorso-ventral. Conectei polos distintos também, por isso a gente vai chamar de eixo heteropolar. Tá nada, Lilian? A Lilian está começando o curso agora? Vai começar agora, Lilian? Lá na UAM? Unisul. Não, vai ser tranquilo, vai ser tranquilo. Tem que estudar, é o que eu falo para a turma. Não, quem vai começar agora é assim, ó.
vai dar tudo certo. Estude, né? O pessoal da UAN, a gente se encontra semana que vem, firme e forte. Ainda a gente vai se encontrar só de brincadeira, vamos dizer assim, tá? Mas a grande questão, né, é a rotina de estudo. E, assim, se vocês perguntarem, eu estou na área acadêmica há 25 anos, tá? Lisandra, olha que bênção, olha lá. A Lisandra voltou a estudar, Lisandra, com gêmeas. Desafio em dose dupla. É isso aí. Sensacional. O Vai grande pegar as segredo. crianças para estudar os planos, né, professora? E os pets Não é também. verdade? Para ajudar nos estudos, né? Mas é assim, ó, e o pessoal que, se tiver alguém mais velho, é exatamente isso, tá? É a rotina de estudo, né? E eu falo muito isso. Se eu deixar a coisa ir acontecendo, turma, quando a coisa chegar lá no final, é um volume de coisa, né? Final do semestre é um negócio que não devia existir, sabe? A gente devia pular, não devia ter essa história de final de semestre, porque final de semestre é um caos, né? Tecnicamente falando, psicologicamente falando, né? Você quer que o mundo acabe ontem, né? Então, é isso, né? É a rotina de estudo, tá? Mas tenho certeza que todos vocês amarão o curso aonde estiverem aí, né? E tocarão sem trabalho. Eita, alguém que trabalha em 2 lugares ali. Mas aí você acha um espaço. Quanto mais coisa a gente tem para fazer, mais fácil é, entendeu? Às vezes a gente não tem muito o que fazer, a gente se perde no tempo. Bom, então vamos lá. Continuando aqui, ó. Quando a gente conecta, então, tá? Duas faces laterais, né? Então, achei ali o centro da lateral direita com o centro da lateral esquerda, e eu formei aqui um eixo látero-lateral, tá? Tudo bem? Então, eixo crânio-caudal, eixo dorso-ventral. Eles eram heteropolares, eles estavam conectando polos distintos. E aqui a gente está falando de um eixo homopolar, que conecta polos iguais, tá? Bom, e aí o que a gente vai fazer agora? Anatomia, o termo anatomia, né, ele designa um estudo em partes. Se a gente pegar o que significa o termo, tá? Estudar em partes, estudar de maneira seccionada. Para isso, turma, eu tenho que fazer secções, eu tenho que fazer cortes. Cortes não reais, cortes imaginários, tá? E hoje, eu acho que assim, fica muito claro para a gente, quando a gente vai fazer um exame de ressonância, um exame de tomografia, o que o aparelho faz? Corta. Vem cortando você assim, ou ele vem cortando você assim, ou ele vem cortando você assim, ele vai te cortando, tá? Com esse corte, ele consegue avaliar o quê? Uma estrutura de maneira mais definitiva, né? Ele consegue avaliar um pedacinho de um determinado órgão. Então, para isso, a gente tem esses planos de secção, tá? E esses cortes que a gente faz, né? Ele está designado aí, turma, por meio desse, meio aí desse... Sim. Essa daí é da Marla, falou? Fui tentar fechar o microfone que estava aberto, fechei o meu, mas tudo bem. Então, vamos lá. A gente vai fazer corte. E aqui nesse momento, turma, a gente vai fazer um corte imaginário, tá? Então, vamos lá designar aqui, né? Um corte imaginário
do plano mediano, do plano longitudinal e do plano transversal, tá? Então, vamos aqui agora pensar o seguinte. Este plano mediano, turma, ele objetiva que eu divida esse animal na linha mediana. Lembra que eu falei lá no comecinho, eu vou fazer uma incisão na linha mediana. Quando você faz uma incisão na linha mediana, você está fazendo aqui, ó. Não é isso? Que fez lá na cirurgia? Então, esse plano mediano é um plano que se presta a dividir o animal, e aí eu vou dar uma esticadinha aqui, ó. Ele vai dividir o animal em duas porções, que a gente vai chamar de antímero, tá? Que seria ali o lado direito e o lado esquerdo do animal, tá? Então, assim, o lado direito, o lado esquerdo, a gente vai dizer antímero direito, antímero esquerdo. O que é um antímero? O antímero é uma unidade morfológica. Lembra que a gente falou que a gente vai separar para conseguir ter uma visão melhor, tá? Então, eu tenho uma unidade morfológica. Como é que eu vou fazer? A gente falou de corte. Para que eu consiga obter esse plano, eu faço o quê? Eu fixo um eixo crânio-caudal. Conectei lá a parte cranial do animal, a parte caudal. Fixei ali um eixo crânio-caudal, tá? Vamos imaginar agora uma linha de cerol. E aí, eu vou pegar o plano, desculpa, o eixo dorso-ventral, o eixo dorso-ventral, e eu venho cortando sobre esse plano. Se eu estiver olhando isso de frente, a gente vai ter uma vista mais ou menos assim, ó. Tenho aqui, ó, tô olhando a caixinha de frente. Esse pontinho que eu tô vendo aqui, ó, é da fitinha fixa do eixo crânio-caudal, tá? E aí, o eixo dorso-ventral, ele fez o quê? Ele deslizou e cortou o animal aqui. O animal está aqui, ele está olhando para mim, esse animal. Então, aqui eu tenho um antímero direito e aqui eu tenho um antímero esquerdo. Tudo bem? Através de um plano de secção mediano, tá? Então, através do plano de secção mediano, a gente consegue obter a unidade morfológica aí, que é o antímero, fixando o eixo crânio-caudal e deslocando o eixo dorso-ventral, tá? Pensando aqui que esse eixo agora tomou a forma de uma linha de pipa com cerol, certo? Antiecológico aqui, né? Um momento antiecológico. Então, olha só, como é que a gente segmentou, né? Lembra lá da fotinho aqui, a gente vai ter aquele centro, né? Lembra lá que eu tinha o pontinho do centro aqui, caudal, tá? Aí eu cortava aqui o dorso ventral. Com o antímero esquerdo. Tá? Vamos fechar esse. Bom, e agora a gente vai fazer um outro corte. Mas olha só, eu vou fixar novamente um eixo e vou deslocar o outro, mais ou menos no mesmo princípio. Só que agora eu vou fazer o quê? Ó, vamos pegar ali a caixinha. Vamos pegar a caixinha aqui, ó, e vamos fixar o eixo. Aqui o eixo crânio-caudal. E aí, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou deslizar o eixo látero-lateral.
Tá? Então, o que, que vai acontecer aqui? Eu vou dividir esse animal numa unidade morfológica que a gente chama de paquímero. O paquímero dorsal e o paquímero ventral. Tá? Então, ó, vamos olhar de frente aqui, ó, como a gente fez ali. Taxinha, o pontinho do eixo crânio-caudal que está fixo, e aí a gente deslizou aqui o látero lateral. Então, aqui eu tenho um paquímero dorsal e aqui um paquímero ventral. Tá? Então, se a gente pensar, né, depois eu vou mostrar um pouquinho mais isso daí para vocês, que aí ele vai fazer uma relação, a gente vai aplicar um pouquinho mais isso daqui, tá? Até aqui tranquilo. Podemos dar sequência aqui. Então, vamos lá. Seguimos, e olha aqui, então. Cortamos esse animal, né? Num plano longitudinal, e aí temos aqui, ó, um paquímero dorsal, um paquímero ventral. Tá? Olha que coisa interessante. A gente tem o rim, né? Então, eu tenho 2 rins. A gente fala lá, né? Eu tenho um rim direito e um rim esquerdo. O rim direito, ele está no antímero direito. Vocês concordam comigo? Está lá, do ladinho direito. E ele está onde? Ele está aqui, ó, no paquímero dorsal, tá? Então, lembra que a gente falou que a gente está utilizando isso para poder designar uma região, para poder limitar aí uma região, né, de maneira mais efetiva. Então, a gente vai conseguir fazer isso daí com esses planos, ok? Bom, e o plano transversal, turma? O que, que vai acontecer com ele? A gente vai lá de novo, ó, vamos fixar um eixo dorso-ventral, então esse eixo dorso-ventral aqui vai estar fixo, tá? E aí eu vou deslocar o eixo látero-lateral. O que, que aconteceu aqui? Uma parte cranial e uma parte caudal. Tá? Dividiu o animal em 2 porções. Eu ainda não posso dizer que eu tenho uma unidade morfológica. Essa unidade morfológica, ela só vai ser obtida se eu fizer cortes sucessivos e paralelos, tá? Então, se eu vir aqui, ó, e fizer mais um cortinho aqui, mais um aqui, se eu vou fazendo essa segmentação, a gente vai ter fatias, e aí sim, essas fatias são os metâmeros. Tá bom? Essas fatias são metâmeros. Quer ver só como é que vai ficar? Olha lá. É a relação que a gente pode fazer do pompuma, certo? Então, olha só. Fixamos o eixo dorso-ventral, deslizamos o látero-lateral, dividi o animal numa parte cranial e caudal. Quando eu vim traçando cortes sucessivos e paralelos, eu segmento esse animal em metâmero, tá bom? E aí é o famoso corte do pão de forma, tá? Tudo bem? Tranquilo? Então, agora, turma, com certeza, quando você olhar isso num cão, né? Você já começa a ter um olhar diferente, né? Se está olhando, se teu cachorro estiver do teu lado agora, você já olhou ele e falou, aqui é, ó, a superfície lateral dele, olha aqui, a parte dorsal dele, tá? Então,
a gente sempre vai pensar nesse animal dentro da caixinha e pensar que eu tenho os planos, esses planos conectados estabelecem os eixos, e por meio da mobilidade desses eixos, a gente consegue segmentar o animal, tá? Bom, e a gente tem alguns termos de direção que vão um pouquinho de encontro com aquilo que a gente colocou, né? Então, olha só, se eu pensar, vamos pegar um animal agora, né? E vamos fazer um corte. Aqui eu peguei só a parte do abdômen, tá? Vamos desenhar a perninha dele aqui, uma outra perninha dele eu vou pôr para cá, tá? E eu fiz um corte transversal, certo? Bom, quem é, turma, a mediana? Quem que é aqui, ó, a mediana? A mediana, turma, é essa linha que divide o animal aqui, ó, ao meio, tá? Uma linha imaginária. Lembra que a gente falou lá do corte na linha mediana para uma cirurgia abdominal? Ali, tá? Uma linha imaginária que divide o animal ao meio. A mediana, ok? E ela vai servir como base para que a gente designe aí 3 termos. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos pôr ali, ó. Dorsal, média e ventral, tá? Quando eu tenho uma superfície, quando eu tenho uma estrutura mais próxima aqui do dorso, eu vou chamar de dorsal. Se eu tenho uma superfície, uma estrutura aqui mais próxima do ventre, eu vou chamar de ventral, tá? E aquilo que está entre o dorsal e o ventral, eu vou chamar de média, tá? Então, quando eu tenho uma estrutura, né, que muitas vezes o próprio nome anatômico dela traz a referência de média, é porque ela está entre dorsal e ventral. A gente pode trazer a mesma condição de relação quando eu falo aqui, ó, do lateral, intermédia e medial, tá? Uma estrutura, um plano que está aqui, ó, próximo à lateral, é lateral. Quando uma estrutura ou um plano tangencia, fica mais próximo aqui à linha mediana, a gente vai chamar de medial. E o que interpõe o lateral e o medial é o intermédio. Tá? É o intermédio. Então, toda vez que eu tenho uma condição, né, uma relação de uma estrutura medial, é porque ela está tangenciando a linha mediana. Quando ela está entre a medial e a lateral, eu vou chamar ela de intermédia, tá? Aqui, turma, a gente tem uma condição, o termo superior e inferior, essa corzinha não ficou boa aqui, peraí, vou mudar. Superior e inferior, a gente só vai usar aqui em pálpebra e lábio, tá? Diferente do que a gente tem. Lembra que eu falei para vocês que a gente tinha algumas particularidadezinhas da medicina humana para veterinária? Então, pálpebra superior e inferior, lábio superior e inferior, tá? Por exemplo, os nossos membros superiores, eles são substituídos com relação a termos, tá? Ou eles são membros torácicos, porque se conectam ao tórax, ou são membros anteriores, tá? Bom, aí a gente tem aqui um termo que é bem particular também, que é o termo rostral e caudal, tá? Esse termo, turma, a gente vai usar na cabeça,
ou melhor dizendo, no crânio. Porque, assim, tudo aquilo que tem no crânio, a gente tem cranial, tá? Então, eu não conseguiria designar uma relação de direção, uma superfície. Então, quando a gente fala em crânio, eu substituo o que eu teria como uma superfície, um plano cranial, pelo rostral. Mas isso só aqui, ó, só no crânio. Ok? Bom, o termo proximal e distal, ele vai estar referido a uma proximidade. A gente já está vendo, né? Proximal está próximo, distal, distante. De quem, né? Então, vamos pensar assim, ó, turma. Lá em cima, né? Eu tenho aqui, ó, as vértebras, eu tenho toda a coluna vertebral. O termo proximal e distal, ele vai estar relacionado à coluna vertebral. O que está mais próximo, o que está mais distante da coluna vertebral. Então, olha aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, um osso aqui e um osso aqui. Lembra que eu falei que aqui era um membro? Então, vou colocar aqui, ó, o osso número 1, o osso X e o osso Y. Tá? Pensando nessa coisa de proximal e distal, turma, quem é o osso proximal? O X ou o Y? O que vocês acham? Quem é o proximal? O X. Isso mesmo, tá? Então, proximal, que está próximo da coluna, distal, o que está distante, tá bom? Bom, o termo dorsal, palmar ou plantar é um termo que a gente usa para extremidade de membro. Durante o processo evolutivo, turma, há uma mudança da característica de apoio desses animais no solo, tá? Os equinos passam a tocar o solo com a unha do terceiro dedo, por isso eles são animais ungulados. Os cães, os gatos começam a tocar o solo com os dedos, por isso eles são animais digitígrados. E nós tocamos o solo com a planta dos pés. Somos animais plantígrados, semelhante aí aos primatas, tá? Bom, só que eu não tenho como estabelecer um termo de direção para o macaco, um termo de direção para o cavalo, a gente padroniza. Por essa padronização, tá? A partir da região dos ossos do carpo, que são esses ossinhos aqui do nosso punho, né? Depois eu mostro para vocês ali no cão, a gente começa a chamar o que seria a superfície cranial de dorsal. Então, a gente tem aqui, ó, uma substituição, tá? Então, aqui, ó, o dorsal, ele é o que está substituindo o cranial, tá? Isso vai valer para o membro torácico, então, o membro anterior, tá? O membro torácico, tá? E aí, a superfície que se opõe à superfície dorsal é a superfície palmar, se a gente estiver falando aqui de membro anterior, tá bom? Que vai substituir aqui, ó, o caudal. E se eu estiver falando do membro posterior, que a gente vai chamar também de pélvico, a gente vai falar de plantar, tá? Que vai substituir aqui o caudal, tá? Só que um no membro anterior e o outro no membro posterior, ok? Bom, esse aqui eu vou mostrar para vocês, o axial e abaxial, vou mostrar numa figurinha que vai ficar mais tranquilo, tá? Então, vamos lá. Só apagar aqui. Bom, então, olha só. Na cabeça, né?
Quando eu quero designar o termo cranial, eu substituí aqui pelo rostral, tá? Quando eu tenho algo tangenciando a linha mediana, eu vou usar o termo medial. O que está próximo da coluna vertebral é proximal. O que está distante é distal, tá? Vamos pensar que aqui a gente tem os ossinhos, né? E aqui, ó, no membro torácico, no membro anterior, o que seria designado aqui como cranial passa a ser dorsal, e a superfície que se opõe à superfície palmar. No membro pélvico, no membro posterior, a gente tem aqui, ó, o dorsal e o plantar, tá? E aí, eu falei para vocês que eu ia mostrar aqui na figurinha, porque aqui, turma, é uma imagem que a gente tem só dos dedinhos do cão, né? E aí, vamos pensar que eu vou ter uma linhazinha aqui no meio, ó. Vou fazer uma linha aqui no meio. Peraí. Ops. Peraí. Só. Vou pôr uma linhazinha aqui no meio, ó. E aí, a gente vai pensar que esse aqui é o eixo central da mão, tá? E aí, turma, o que estiver próximo aqui, ó, tá vendo que tá pintadinho de verde, ó? É o que tá voltado aqui para essa linha, né, ó, tá vendo? Tá? Isso aqui é o que a gente vai chamar de axial, tá? Então, essa parte que tá mais voltadinha aqui, ó, é o axial. E a parte que se distancia, né, que se afasta desse eixo, ó, que está mais distante desse eixo, é o abaxial. Tá? Então, o axial, que se aproxima do eixo, e o abaxial, que afasta do eixo. Ok? Então, a gente tem aí essa referência só para essa extremidade de membro. Tá bom? Tudo bem? Vocês estão tranquilos? Então, olha só. Olha aqui, ó. O eixo longo, olha lá, o axial, o que está aqui perto, e o que se distancia, o abaxial, tá? Então, muito importante, né? Vamos pensar, né? Quando é que eu consigo aplicar isso daqui, turma? Vamos imaginar que eu tenho uma lesão, tá? Eu tenho uma lesão aqui, ó, nesta região. E eu vou pôr lá no raio-x que esse animal tem uma lesão na face axial da falange distal do terceiro dedo, tá? Vejam como eu consegui destrinchar, né, esmiuçar a região da lesão. Isso facilita muito, né? Para o clínico, para o cirurgião, a gente consegue pontuar melhor aí as estruturas, tá? Então, olha só. Aqui a gente tem uma patinha, né, turma? Uma extremidade de membro, né? Se vocês forem descrever essa lesão aqui, ó, tá? Vamos pensar que aqui, ó, é a lesão número 1, aqui a 2. Elas estão em que face do membro? Dorsal ou palmar? Porque aqui é um membro torácico. Isso, boa, dorsal, tá? O palmar é onde tem a almofadinha, né? Onde ele encosta ali no solo, onde ele toca o solo, ok? E olha só, turma, essa lesão aqui... Eu entendi agora, por causa que a imagem está dando para ver. Aqui você conseguiu ver? Deu para ver, turma? Deu para ver, a professora falou agora. Tá. Professora, só uma informação. Esse palmar que você falou seria a região dos coxins, que chama, né? Eu só ouvi falar como... Isso.
Ah, beleza. Isso, tá? Então, olha só. E aqui, ó, essa lesão, ela tá axial ou abaxial? Vamos pôr o eixo aqui, ó. Axial, massa, tá? Então, veja só, olha aqui, estamos aplicando esses termos de direção, tá certo? Isso, do terceiro dedo, boa, tá? Então, olha aqui, turma, vamos pensar agora, né, como é que a gente vai usar tudo isso, né? Então, vamos lá, ó, temos aqui o nosso animal, né? Então, vamos sempre pensar nesse animal aqui, né? Com os seus planos, os seus eixos e as suas segmentações, tá bom? Bom, podemos pensar que este corpício tem uma estrutura interna óssea recoberta por músculos, né? E que eu tenho que entender esse contexto de uma maneira mais geral. Então, aqui eu também tenho os planos, eu também tenho os eixos, né? E a gente vai incluir aí os termos de direção, tá bom? Então, olha aqui. Quando a gente se refere, né, a uma estrutura mais pontual, vamos pensar assim, aqui a gente tem as vértebras lombares, tá? Aqui é o osso coxal, e aqui a gente tem o fêmur, tá bom? Bom, essa estrutura... Professora, licença, só essa parte que a senhora falou, dorsal, dorsal que a senhora fala, né? Isso, dorsal. Da gente que o povo fala dorsal, né? Dorsal. Ah, entendi, valeu, obrigado. Ó, e aí eu vou até escrever aqui, ó, que aí vai ficar melhor, assim, ó. Se eu pegar aqui, ó, turma, essa parte aqui, ó, dessas vértebras lombares, eu tenho qual superfície aqui, ó? Dorsal. Tá? E aqui, ó, qual é essa superfície? Ventral. Tá? Vamos pegar agora e individualizar uma vértebra aqui, ó. Então, aqui a gente tem uma vértebra individualizada, tá? Isso aqui é o corpo da vértebra. Aqui, ó, em a gente tem um aspecto cranial da vértebra. Aqui em 2, eu tenho o aspecto caudal. Tá? Então, se ele tem uma lesão, né? E aí a gente vai poder colocar aqui, né? Que esta vértebra lombar é a 4ª. Então, eu tenho uma lesão no aspecto cranial da 4ª vértebra lombar. Tudo bem? Bom, e se a gente pensar aqui nesse fêmur? Essa parte do fêmur, ela está mais próxima da coluna. Então, aqui eu tenho uma porção proximal. E aqui eu tenho uma porção distal. Tá? Olha só. Se eu quiser dividir essa parte aqui, ó, do osso em 3 partes. 1, 2, 3. E pensar que essa é mais dorsal, essa é mais ventral. Vamos lembrar lá. Entre uma estrutura dorsal e uma ventral, que aqui, como a gente está falando em membro, a gente está usando um proximal e distal, eu tenho uma área média, boa. Se eu tiver uma fratura aqui, ó, no fêmur, eu vou dizer que eu tenho uma fratura em terço médio. Tudo bem? Tudo bem, turma? Então, olha lá, estamos aplicando aí os termos de direção, tá?
Aqui a gente está lá no abdômen, né? Aqui a gente está na cavidade abdominal. Aqui a gente está numa cavidade abdominal num corte transversal, tá? E a gente consegue ver, por exemplo, olha aqui, ó, eu tenho o rim. Eu vou conseguir relacionar esse rim com essa outra estrutura aqui, que é o duodeno. O rim está numa condição dorsal ao duodeno. Isso aqui, ó, é um lobo hepático lateral direito. O lobo hepático lateral direito é cranial ao rim. Percebam que dessa forma a gente vai aí colocar a topografia dessas vísceras, tá? E olha aqui, ó. Vou conseguir dar um padrão melhor, né? Então, aqui, ó, eu tenho uma lesão num plano rostral, tá? Ups. Olha aqui, ó. Aonde é que está essa lesão, né? Então, ela está num aspecto dorsal, né? Ela está aqui, essa linha, né, que vai tangenciando aqui, ó, num aspecto dorsal, tá? E aqui, né, pensando aqui, uma lesão menor, mais cranial, uma lesão maior, mais mediana, né, porque ela está bem no meinho, né, mais caudal, tá? Olha aqui, ó, várias lesões. Aonde está essa lesão, né? Ventral, né? Está aqui no plano ventral, tá? E essa aqui, aonde é que a gente tem num plano caudal, tá? Então, a gente pode até dizer o quê, né? Que aqui a gente tem uma lesão maior num plano caudal e mais a lateral, e essa aqui, ó, numa condição mais mediana, mais ventral. Tá bom? Isso aí é um tumor, né, professora? Isso, é. Aqui só mais para a gente poder identificar onde está, né? Porque fica mais gritante, né? Só para a gente identificar. E aí, turma, olha só que interessante. Aqui são cortes transversais, né, de exames de tomografia, tá? Então, quando eu faço um corte transversal, olha só, lembra que a gente tinha ali, olha aqui, ó, vamos olhar essa imagem aqui, ó, tá? Ó, aqui a gente tem ali, né, corte de alça intestinal, tá? Aqui a gente está vendo um rim, aqui eu estou vendo um pedacinho do baço, tá? Então, olha só, vou voltar aqui um pouquinho, só para a gente, entender uma coisa. Olha aqui, ó, tá? Então, este corte, a gente não está na mesma altura, né? Aquele rim, esse pedacinho aqui, que aqui eu já não vejo mais, ele já ficou lá para frente, tá? Já não vejo mais aqui aquele rim, né? Mas a gente está vendo esse corte, tá? Então, num corte transversal, né? Como é que a gente vai visualizar as estruturas? Aqui, ó, na cabeça, tá? E aí, o que eu faço? Eu faço uma somatória, tá? Desses planos para a gente conseguir ter uma visão melhor, né? Então, aqui, ó, um plano longitudinal, tá? Então, eu vou somar esse plano longitudinal com aquele e vou somar aqui o plano mediano. Olha aqui, ó, um plano mediano. Olha lá, as vértebras, né? Estou vendo aqui o fígado, que a gente estava vendo lá na outra imagem, o rim vai aparecer mais aqui numa condição dorsal. Então, vejam, por meio daqueles planos de secção, a gente consegue fazer os cortes aqui, avaliar os exames de imagem, tá? E aí, conforme eu tenho esses cortes, a gente vai tendo uma visão melhor. Eu vou usar isso aqui para um raio-x, eu perguntei lá no comecinho para vocês, né? Então, olha só, aqui, turma, é um cavalo, né? Está bem na região do carpo, né? Quem trabalha com cavalo é onde o pessoal costuma chamar de joelho, né? Então, se vocês já viram, o animal está com problema no joelho, é nessa região aqui, tá bom? E aqui é aquela imagem que a gente falou, dorsal
E aí eu tenho que pensar o seguinte, quando o raio-x forma essa imagem, é porque ele seguiu um trajeto como se ele fosse um eixo. Lembram lá dos eixos que a gente conectava? Tá? Então, vamos imaginar que a minha mão está aqui, o feixe de raio-x saiu ali, entrou e saiu. Eu não estou vendo, né? É uma condição imaginária. Então, aqui ele entra pelo aspecto dorsal e sai pelo aspecto palmar. Por isso que muitas vezes lá no raio-x vocês podem ver uma questão assim, decúbito, né? Dorsal, lateral, ventral, que a gente já falou lá, né? Como ele está deitado, e a incidência ou a projeção é a forma como o feixe de raio-x vai atravessar a estrutura, tá? Então, se ela atravessou da superfície dorsal para a superfície ventral, eu tenho uma incidência dorso-ventral. Tá? Então, aplicando aqui, né? Então, por exemplo, aqui nesta imagem, o raio-x ele entrou da lateral, então o cavalo estava lá paradinho, o raio-x entrou pela lateral e saiu pela medial do membro. Tá? Olha aqui, ó, lá no fêmur. Lembra que a gente falou da fratura do terço médio? Olha aqui, ó, fratura do terço médio, né? Aqui é mais proximal, aqui é mais distal. E aqui a gente tem exatamente o terço médio, né? Essa radiografia foi feita crânio-caudal. E essa aqui, ó, o animal estava deitadinho de lado na mesa e ela foi uma médio-lateral, tá? Então, aplicando aí, né? Então, professora, conforme o corte, pelo que eu entendi o que a senhora falou, conforme o corte, a gente vai obter o laudo do animal, né? Vai obter... Não o laudo, você vai descrever como é que você posicionou esse animal, tá? Para fazer essa radiografia. Então, vamos dizer que você está olhando essa imagem aqui, né? E lá no laudo radiográfico vai vir escrito que esse animal ele estava em decúbito lateral e em decúbito dorsal. Para o decúbito lateral, a incidência, a projeção foi a laterolateral, tá? E para o decúbito dorsal, a incidência foi a ventrodorsal. Então, quando a gente fala em incidência e projeção, a gente fala do sentido que o feixe de raio-x atravessou o corpo. Tá bom? Tudo bem? Então, aqui a gente tem um tórax. Oi? Certo. Tudo certo. Aqui a gente tem um tórax, então, num decúbito lateral e aqui num decúbito dorsal. Tá certo? Tudo bem? Bom, então é assim, né? Eu tinha dito para vocês ali no começo, né? A gente não tem ali a expectativa, né? Eu vi que aí no chat teve algumas pessoas que começaram a ficar meio desesperadas, né? Mas não fiquem, não. Isso é treino, né? Então, é uma coisa que começa fluindo, né? Alguém perguntou lá em cima, né? Eu tenho que decorar isso daqui? Se você conseguir entender o porquê desses termos, eles vão facilitando a identificação, sabe? Então, você consegue entender o que significa, o que aquele termo quer designar, e aí você consegue, então, não obrigatoriamente decorar. A questão de decorar as coisas, às vezes, é ruim, porque a gente, às vezes, acaba esquecendo, né, aquilo que a gente decora, e aquilo que a gente consegue memorizar, né, que a gente consegue relacionar. Então, assim, estou lá na prova, cara, eu esqueci, mas eu consegui relacionar aquilo com alguma coisa, então
aquilo facilita a minha identificação, tá? Então, é o princípio, né? Quando eu brinquei do esquenta, né? É um esquenta aí, né? É um tira-o-mofo do pessoal aí que que já cursa veterinária, né? Para quem está chegando, né? Eu desejo aí boa sorte, né? Muita dedicação, muito estudo, tá? Tudo é possível, né? Mas a gente tem que dedicar, né? Não dá para a gente ficar meio frouxo, não, tá? Então, eu queria agradecer a vocês, né? Queria agradecer mais uma vez, Elô, o convite, né? Como eu disse no começo, é um tema que eu acho de extrema importância, às vezes a gente deixa passar, né? A gente não dá muita atenção aí, né? E aí, estou disponível, né? O pessoal da UAN, né? A gente vai se encontrar, estou disponível ali para a gente poder conversar, né? Então, a gente se encontra aí na semana que vem. O outro pessoal de outros lugares, né? Vi que tem gente aí de vários lugares, muito legal. Então, boa sorte aí para vocês nessa jornada, tá? Se precisarem de alguma coisa, estaremos sempre à disposição, tá? Então, assim, a questão da anatomia é uma coisa que me encanta muito, né? Então, é sempre muito bom a gente falar daquilo que a gente gosta, né? Então, muito obrigado, pessoal, a presença aí de vocês, né? Não sei se vocês ficaram com alguma dúvida, se alguém tem mais alguma pergunta. Aqui no chat, só elogios, viu? O pessoal Que bom. ficou com medo, mas já tirou um monte de dúvidas e pronto. É o Deu um medo do esquenta que foi desconhecido, né, para Lô? valer. É o Oi? medo do desconhecido, né? É verdade. É É que nem a verdade. gente. Vocês acham que quando a gente chega no primeiro dia de aula, a gente vai lá de boaça? Não, né? A gente vai com medo mesmo, entendeu? Quem que a gente vai encontrar? Nossa, como é que será que são esses alunos, né? Mas a gente vai com medo mesmo, né? Veste a Queria, cara aí e vai. é verdade. Eu Né? queria te agradecer muito. Eu aprendi mais um pouquinho, que foi um tantão que a gente vai acrescentando conhecimento em cima de conhecimento. E quando chega na prática, a gente deslancha. Queria te agradecer muito. Queria Nada, Lô. agradecer aos presentes. É um projeto muito legal esse acolher, e todos nós a gente ganha um presente, né? Muito bom. Muito obrigada. Sintam-se Obrigada a todos todos. acolhidos, Nos né? vemos no dia 13, Sandra. Um abração para você. Isso, um abraço então, pessoal. Até mais, uma boa noite para vocês. Mais uma vez, obrigada, Elô. Abração, tchau. Até breve. Tchau, tchau. Até breve.